O podcast que você ouve agora é uma produção da Câmara de Vereadores de Joinville. Isso é Tão CVJ Podcast, sua fonte semanal de informação sobre o que acontece no Legislativo da cidade. Sejam bem-vindos ao Isso é Tão CVJ, o podcast semanal da Câmara de Vereadores de Joinville. A partir de agora, você fica por dentro dos principais assuntos discutidos aqui na CVJ na última semana. E o que a gente te pede em troca? Uma avaliação com 5 estrelas, se você achar que a gente merece. Eu sou o Carlos Henrique Braga, aqui comigo o jornalista Jefferson dos Santos e o historiador e servidor da CVJ, Patrick Roger Pinheiro. Jefferson, você cobriu mais uma vez o projeto de regulamentação dos servidores temporários essa semana. Confere? Confere, Carlos, tudo bem? Olá, Patrick, olá a todos os ouvintes do podcast Isso é Tão CVJ. Pela segunda semana acompanhei aí as discussões do PLC 38, que muda as regras da contratação de servidores municipais temporários. O projeto foi aprovado, recebeu aprovação sob protestos. Muitos protestos. Muitos protestos. Que difícil isso, né? Do sindicato. Muito bem. Do Sindicato de Servidores do município. Esse é um dos nossos assuntos. Tivemos ainda a inauguração da Rádio Câmara Joinville 102,3 FM. Alô, alô, Joinville! E o Patrick vai fazer um resgate histórico do rádio em Joinville. Essa história é velha, né, Patrick? E nós vamos contar aqui também como a história da rádio está entrelaçada com a história da política joinvilense. Olha, muito legal isso. Esses são os nossos assuntos. A gente fala daqui, você participa daí pelo nosso WhatsApp, 4799 195 7089. Agora sim, vamos nessa, isso é tão CVJ. Depois de 2 semanas de discussões, a Câmara de Joinville aprovou o projeto que regulamenta o serviço público temporário. Jefferson, você estava lá nesse momento importante de discussões acaloradas, né? Bem acaloradas. Bem né? acaloradas. Como foi? Como jornalista, foi legal acompanhar todas essas discussões, a tramitação do projeto. A aprovação veio somente numa reunião extraordinária. O projeto foi debatido durante 2 semanas. A gente teve sessão ordinária na segunda, na terça, na quarta. E somente na quinta-feira os vereadores, então, haviam chamado essa sessão extraordinária, dia 30 de novembro, para quem está nos acompanhando aí no futuro. O município agora tem, então, novas regras para a contratação e recontratação de servidores municipais temporários. Mas o texto, afinal, aprovado pelos vereadores, ele recebeu alterações aí durante a tramitação nas comissões. Não é o mesmo que veio da prefeitura. Não, tem algumas mudanças. O vereador Cassiano Ucker, do União Brasil, propôs uma subemenda à proposta. Neste documento, o parlamentar ratifica a importância dos concursos públicos e aumenta para um ano o prazo para a recontratação dos temporários. Vou chamar a sonora que eu gravei com o Cassiano Ucker para ele explicar melhor, para ele detalhar essa emenda, depois eu trago outras informações. Tá. Eu queria deixar claro para quem está ouvindo que subemenda é emenda da emenda. Exatamente. Né? Eles debateram uma emendona chamada Substitutivo Global, uma emendão que mudou o texto inteiro, depois fizeram uma outra emenda a essa emenda. Exatamente. Subemenda. Eu não queria complicar, mas dá para complicar um pouco mais ainda, porque o relator da emenda do Cassiano, o vereador Neto Peters, do Partido Novo, ele aceitou a emenda do Cassiano, mas no parecer ele enviou para o projeto um substitutivo. É um parecer favorável com substitutivo. Mas eu não queria falar isso para não complicar, porque senão a galera começa a ouvir o podcast e deixa a gente no vácuo aqui. Não façam isso, por favor. Vamos entender aqui os meandros exatamente. do Mas legislativo. Para quem quer conferir tudo isso, é possível. No nosso site ali, tem uma guia que guia... Consulta legislativa. Exatamente. E você consegue colocar ali o número do projeto, bota lá Projeto de Lei Complementar 38, ano de 2023. A gente consegue acessar todo o documento, todos os pareceres, a votação de cada vereador dentro da comissão, a votação na sessão extraordinária também. Todas as informações estão lá, é transparência para todos os cidadãos joinvilenses. Legal, vamos voltar então para o Cassiano Ucker. Depois dessas voltas, então, o Cassiano Ucker explicando a emenda ao projeto de lei complementar 38 de 2023.
A gente entende que o principal modo de contratação que uma prefeitura deve associar para o município é através do concurso público. Então, nossas emendas, elas buscam ressaltar e fortalecer essa questão que o vínculo tem que ser feito pelo concurso público e, em não tendo candidatos, não atingindo todos ou sendo chamado todos os que o concurso propôs, a gente possa fazer a contratação. Essa contratação, como foi o projeto inicial do executivo, ele seria 2 anos mais 2 anos, e aí nós botamos que o afastamento deveria ser um período maior, por pelo menos 1 ano que esse profissional tem que ficar afastado da prefeitura para poder ser recontratado. E por último, a nossa emenda, ela traz ali a preferência de recontratação para quem já está, porque a gente entende que aquele profissional que já está trabalhando no município, que já sabe as rotinas, já sabe a metodologia de trabalho, esse profissional ele deve continuar frente à entrada de um novo. Então o projeto também prioriza dar preferência para que quem já está continue, desde que, claro, não exista nenhuma infração profissional por parte dessa pessoa. A gente ouviu então o vereador Cassiano Ucker explicando a emenda que ele protocolou ao projeto de lei complementar 38 de 2023 e atualizando, e para quem não acompanhou essas discussões, atualmente a lei permite que o contrato de servidores temporários seja de 12 meses, prorrogáveis por mais 12 meses, ou seja, totalizando aí 2 anos. Já a proposta que a Prefeitura mandou para a Câmara, para análise dos vereadores, ela prevê prazos dobrados para as contratações das secretarias de saúde e de educação. Ou seja, para quem não conseguiu fazer a multiplicação por 2 aí, eles podem ter validade de 24 meses, prorrogáveis por mais 24. Aí o Cassiano explicou, né, que com a emenda que ele enviou ao projeto, o servidor temporário trabalha por 2 anos, aí é necessário que ele fique 1 ano afastado para depois ser reconduzido, recontratado pelo município. Na chamada aí a gente já conversou, né, sobre os protestos, né, dos servidores, do sindicato. Eu separei aqui alguns trechos do ambiente do plenário durante a votação, vou chamar aqui para a gente ouvir também. Explicando mais uma vez, né, para quem não acompanhou, 38 é o número do projeto de lei que estava em discussão. Os servidores estavam pedindo a retirada do projeto ou o voto contrário, porque eles alegavam que a contratação temporária é prejudicial para o serviço público e, principalmente, afeta o IPREVILE, né, o Instituto de Previdência dos Servidores, que deixa de arrecadar a contribuição de novos servidores e... Eles querem concurso público. Exatamente. Que foi o que o Cassiano Ucker também defendeu. Temos a votação desse projeto, né? Exatamente. A votação que agora, quem não acompanha as votações da Câmara, tá uma coisa muito, muito clara agora para as pessoas, né? Aparece lá na tela quem votou contra, quem votou a favor, e quem se absteve, quem estava ausente, aparece lá, fotinho e tal, que é uma coisa nova pra gente também, né? Exatamente. Para quem tá no plenário consegue acompanhar a votação no telão, e para quem acompanha no YouTube também, a gente mostra ali a tela de votação. O vereador Cláudio Aragão, do MDB, foi o único que votou contrário à proposta, e os votos favoráveis foram do presidente Diego Machado, do vereador Adilson Girardi, do MDB, o vereador Alisson do Novo, Cassiano Ucker, do União Brasil, Cláudio Aragão, do MDB, Cleiton Profeta, do PL, Érico Vinícius, do Partido Novo, Henrique Deckman, do MDB, Kiko, do Restaurante, do PSD, Lucas Souza, do PDT, Mauricinho Soares, do MDB, Pastor Ascendino, do PSD, e Neto Peters, do Partido Novo. Na tela não apareceu o voto do Brandel Júnior, do Podemos, que ele estava participando da sessão de modo online, mas de acordo com uma relação aqui publicada pelo Sinseg, ele votou favorável ao projeto também. Sim. É isso aí, tivemos polêmica aqui. Nessa última semana, com conclusão dessa votação do PLC 38. Em regime extraordinário, quer dizer, estava em ordinário, né? Mas foi votado em sessão extraordinária nessa quinta. Extraordinária em regime de prioridade, né? Regime de prioridade, estava isso, exatamente.
Próximo assunto é o número da semana. Eu desafio vocês a descobrirem o número da semana. O que vocês acham? Eu posso chutar aqui. Chutem. Vou chutar o 30. 30? Errou. Você, Patrick? Vou chutar o 102, que é o dial da nossa rádio. Muito bem, Patrick. Por que você chutou 30? 30 de novembro foi o dia que a gente inaugurou a Rádio Câmara. Então tava meio certo. Tava meio Você tem certo. motivo, mas errei o número. Perdi. Muito bem. Então, o número da semana é 102,3, porque entrou no ar em fase experimental a Rádio Câmara Joinville 102,3 FM. Para o nosso ouvinte, nosso amigo ouvinte, que vai ficar cada vez mais perto da gente, entender o que estava acontecendo, foi um projeto de muitos anos da Câmara de Vereadores, projeto da comunicação da Câmara, que deu certo, né? 11 anos. 11 anos lutando por uma rádio FM aberta, transparente, com um sinal para toda Joinville e região. E agora ela está no ar, em caráter experimental, em 102,3. Tivemos uma festa, uma sessão especial nessa quinta, dia 30, como o Jefferson falou. Os vereadores apertaram play, a gente entrou no ar já aqui do estúdio, o estúdio que vocês vão poder assistir também com imagens em breve. Assistir com imagens, né? Redundância, mas enfim. Vocês vão poder assistir em breve. Eu queria saber como que vocês ficaram. O Jefferson se emocionou porque eu vi, rolou uma emoção. Como que foi? Rolou. Não estava planejado essa emoção. Achei que eu ia passar... Achei que a minha frieza ia me deixar tranquilo ali no momento. Mas aí, quando estava se aproximando da hora ali que o presidente Diego Machado ia te chamar ao vivo do estúdio, eu fiquei pensando, vai que dá errado. Vai que alguém aperta o botão errado, não entra, a gente começa a rádio fora do ar já. Eu pensei, não pode dar errado. Esse momento é muito, muito importante, vai ter que dar certo. Aí quando eu estava acompanhando lá no plenário, quando apareceu a tua imagem lá no telão, eu já fiquei mais tranquilo. Ufa, deu certo, agora vai. Agora a gente agora a Rádio Câmara está no ar. Está no ar, está aí, para quem quiser já fazer o teste, está lá no 102,3. Vamos decorar o dial. 102,3 FM é a rádio mais nova. A gente tem a rádio mais nova da cidade, mas a rádio mais antiga da cidade faz tempo, né, Patrick? Faz tempo. Foi lá nos idos de 1941. 1941. Quem calcula quanto tempo faz isso? 82. 82 anos? É isso? Você é bom de matemática. Meu Deus do céu. Caramba, 82 anos. Então, 82 anos depois, a Câmara tem uma FM. E quem começou essa história, Patrick? Então, Carlos, nós vamos contar aqui a história das rádios em Joinville e a gente vai perceber que existe aí um entrelaçamento com a política, né? A história da política aqui também em Joinville. Para começar, lá pelo começo, os joinvilenses que pudessem ter o privilégio de ouvir rádio lá no final da década de 20, na entrada da década de 30, eles ouviam rádio de outras cidades, né? Porque não tinha nenhuma transmissão aqui acontecendo em Joinville, principalmente a Rádio Nacional, que era uma rádio lá do Rio de Janeiro. Só que ouvir rádio não era para qualquer um. No começo não tinha a rádio a pilha e energia elétrica era um luxo. Aqui em Joinville era só o pessoal aqui mais da área central que tinha acesso à energia elétrica, né? Então, o rádio também não era tão acessível assim lá no começo. Aí quando as pessoas elas tinham um aparelho, a casa delas virava tipo um point ali da rua, né? Todo mundo ia lá, ouvir a transmissão, ver como é que aquilo funcionava. Tipo o que aconteceu com a televisão um tempo depois, que a vizinhança ficava toda ali querendo assistir a televisão na casa de quem tinha. O pioneiro das transmissões de rádio em Joinville foi Wolfgang Brozig. E como a minha mente já funciona assim, eu sempre faço ligação com vereadores, né? Ele era neto de um vereador, Otto Behn. E esse Otto, ele foi vereador ali por 3 legislaturas no começo da era republicana. Aí o Brozig, ele, antes de fundar a rádio, em 1938, ele fez uma transmissão experimental do discurso de Vargas, aqui para Joinville. Ele era assim, ele era um homem que vendia aparelhos de rádio, ele também fazia manutenção, aqueles caras que viviam mexendo, né? Sabia como mexer nas peças, fazia experiência daqui para lá, então ele conseguiu... A gente tem 2 pelo menos aqui no nosso setor, no nosso Rinaldo e João, que são esses homens aí, polímatas. Tipo essas pessoas aí que gostam de ficar mexendo nessas peças aí, fazendo experiência, né? Aí com muita vontade dele,
e com a ajuda de sócios, ele conseguiu inaugurar a radiodifusora em 1º de fevereiro de 1941, que foi a primeira de Joinville e a segunda aqui do estado de Santa Catarina. A primeira foi lá de Blumenau, né? O Brozig e a sua esposa Juraci, eles sempre são muito bem lembrados como pioneiros, né? Nomes expoentes aqui da rádio joinvilense. Só que depois que a era Vargas acabou e nós tivemos uma redemocratização, aí teve volta de partidos, tudo, ter uma rádio acabou sendo um problema político. Sabe por quê? Havia uma polarização aqui em Joinville política. Existia o PSD e o PTB, 2 partidos de origem varguista. Eles até se aliançavam, tinham muita coisa em comum. E aqui em Joinville tinha a UDN, que era muito forte. Então existia essa polarização, PSD-PTB e UDN. Só que o Brozig era PCdista. Então ele não permitia que nada fosse divulgado ali na rádio a respeito da UDN. E daí tinha alguém para bater, para reclamar da UDN, para fazer campanha para o PSD. E não tinha uma resposta de igual tamanho na mídia joinvilense, né? A UDN não estava feliz com essa situação aqui. A UDN não tolerou essa situação por muito tempo. Aí o que aconteceu? Pedro Colim, que foi vereador em Joinville, foi presidente da casa aqui, da Câmara de Vereadores, também foi deputado estadual, federal, ele decidiu criar uma rádio junto com o pai dele. O pai dele é João Colim, acho que dispensa aí apresentações. Não conheço. Nunca ouvi falar. Dispensa apresentações do João Colim. Aí o Pedro e o João, pai e filho, eles inauguraram em 1958 a Rádio Colom. Então agora a UDN já tinha uma rádio para fazer ressonância, né, da política deles, um meio de comunicação à altura do que tinha o PSD, 2 rádios então. A terceira rádio foi a de J. Gonçalves, que também foi vereador em Joinville e foi deputado estadual. O J flutuava ali entre o PSD e o PTB, aqueles 2 partidos varguistas, e ele estava tentando montar a rádio dele, inclusive antes dos Colim. Só que como a situação financeira dele não era igual à da família Colim, ele teve dificuldades para montar essa rádio, né? Inclusive, ele era muito amigo do Brozig, que montou a radiodifusora. Ele foi comunicador, o principal comunicador da radiodifusora do Brozig. E quando ele quis montar a rádio dele, o Brozig entregou a ele peças que o Brozig não usava mais na difusora para que ele pudesse montar uma concorrente. Então olha o nível de amizade que os 2 tinham, né? Um cedeu peças para o outro montar uma concorrente. E o J. Gonçalves acabou montando a sua rádio, que foi a Rádio Cultura, em 1959. Então, quer dizer, a gente tem ainda no ar a Colom, e a Cultura que a gente tem no ar ainda é dessa época. A Colom, ela se transformou em 89 FM, né? Existe uma outra Colom, sim, que daí eu não sei se só puxou o nome para elas, né? Para ela, não sei se é a continuidade. A Colom FM, ela acabou mudando o nome para 89 FM, né? E a Cultura também, eles acabaram sendo repaginada e acho que só ficou o nome mesmo, né? Mas essas são as 3 primeiras rádios aqui da história de Joinville. Aí se a gente continuar falando de rádio, surgiu um monte aqui, a gente não vai sair daqui hoje, né? Então, a história das 3 primeiras rádios com motivação política no começo, né? Para dar respostas pro público de Joinville. Antes de finalizar, eu queria falar aqui de alguns vereadores que criaram rádios. J. Gonçalves, já falei. Pedro Colim, já falei. Marco Antônio Peixe foi o criador da saudosa Rádio Floresta Negra, que hoje em dia é a Nativa FM aqui, né? Eu gostava muito. Eu acompanhava muito a Rádio Floresta Negra. Também nós tivemos aqui radialistas, né? Que são ou foram vereadores. Diego Machado lá em Pirabiraba, presidente da casa atual. Toninho Lehnert foi vereador da 15ª legislatura, era um comentarista esportivo na Rádio Cultura. Darcy de Matos foi locutor na Rádio Colom. Aiboré do Rosário, que usava o bordão Zé Guedé, faleceu recentemente, um locutor muito conhecido. Sérgio Silva, Nilson Gonçalves e João Carlos Gonçalves, todos eram comunicadores conhecidos aqui na Maurício Peixe também, né? Tem um programa de rádio, né? O Maurício Peixe, que é da Arca da Aliança lá, né? Que é atual deputado estadual e vereador licenciado. Bem lembrado, Maurício Peixe. E ele tá com... Não sei se ele que tá com a Rádio Cultura.
ou é a Difusora? E mudou para... É a Arca da Aliança que está cuidando agora, né? Então, vamos fechar aqui a história das rádios de Joinville. Só quero dizer que eu usei como fonte principal aqui, não só, mas principalmente, a obra de Izani Mustafa, intitulada Alô, Alô Joinville. Está no ar a Rádio Difusora. Foi a obra dela, né? Então, eu queria dizer fonte. também, já que o Patrick falou nisso, quando a gente entrou no ar agora, né, a gente está gravando aqui na sexta, a gente entrou no ar na quinta, por sugestão do Patrick, a gente entrou no ar com Alô, Alô Joinville. Por quê, Patrick? Porque, o que remete? De onde veio essa frase? Não foi criação sua. Acho que a gente podia rolar aí o trechinho, não? Vamos pedir pro próprio Patrick, que vai editar esse episódio, para ele botar As primeiras frases da Rádio Câmara Joinville. Vamos ouvir. Alô, alô, Joinville! Está no ar a Rádio Câmara Joinville 102,3 FM. Sinta-se em casa na sua nova companhia do Rádio Joinvilense. Voltando então a falar, você ouviu aí as primeiras frases históricas, as primeiras palavras históricas da Rádio Câmara Joinville. Por sugestão do Patrick, a gente começou com Alô, Alô Joinville. Por quê, Patrick? Quando a Rádio Nacional ela foi colocada no ar, um locutor lá, o expoente da rádio, que esqueci o nome agora, ele justamente, a frase inaugural dele foi essa: Alô, alô Brasil, está no ar a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Foi uma rádio que marcou muito, né? Porque tinha aquele repórter Esso, que muita gente acompanhava na época. As cantoras do rádio. Muita gente dizia, inclusive, afirma, né? Que os times do Rio de Janeiro lá, Flamengo, Vasco e Fluminense e Botafogo, esses times têm muita torcida, as pessoas gostam muito do Campeonato Carioca, porque eles ouviam as transmissões de futebol lá do Rio de Janeiro, né? O Flamengo hoje é o time com mais torcida. Então houve um impacto muito grande dessa rádio nacional e a frase inaugural deles foi justamente essa. Muito bem, quer dizer assim, a gente vai se copiando e se renovando e fazendo coisas novas com base no passado, sempre, né? Isso é muito bom, muito saudável. Eu queria saber de vocês, qual que é a história pessoal de vocês com o rádio? Quer dizer, eu, por exemplo, eu lembro, eu era criança no Mato Grosso, eu morava no Mato Grosso, e eu lembro da Cleo Alves, que era uma locutora muito importante, talvez a melhor locutora lá de Mirassol do Oeste, no Mato Grosso, onde meu avô era presidente de partido. Meu avô, que foi vereador e tal, ele era presidente de partido e ele vivia dando entrevistas para Cleo Alves, e eu lembro muito bem assim da Rádio Difusora de Mirassol do Oeste. Aquilo me marcou e inconscientemente, eu acho, ou conscientemente, acabei me tornando jornalista por essas marcas mesmo. Cleo Alves, meu avô e aquela coisa toda. E eu lembro até da musiquinha da 1010 e tal. E a rádio é muito presente na nossa vida, né? Eu queria saber de você, Patrick, quais são as primeiras lembranças de rádio? Como que é isso? Então, meu pai tinha um motorrádio preto e ele ficava ouvindo justamente os times do Rio de Janeiro. Ele era vascaíno, né? Aí todos aqueles bordões de time de futebol lá, Vasco, então gravou muito isso, sabe? Meu pai ouvindo futebol pela rádio. Então, lá em casa, meus irmãos, meu pai torcem tudo para times do Rio de Janeiro. Só eu que torço pro Corinthians, um time de São Paulo, né? Uma coisa que me marcou também muito da rádio foi quando eu trabalhava, eu tinha uns 11 para 12 anos, eu trabalhava numa fabriqueta de fazer docinho, biscoitinho, e a dona da fabriqueta lá, ela botava sempre na Rádio Colom. Então eu passava meio período que eu trabalhava ali, eu ficava ouvindo o programa Toca Toca. Quem é das antigas aqui de Joinville vai lembrar do Renato Balocchi, e ele tocava esse programa Toca Toca. Pô, que legal. Toca Toca. Você, Jefferson? Eu lembro. Paraná. Também, interior do Paraná, começo da década de 1990, minha mãe costumava ouvir rádio de manhã. E quando você estava iniciando a pergunta aí, a primeira memória que chegou para mim aqui foi da minha mãe ouvindo um programa policial no rádio de manhã. No que eu acordava, tomava meu café, daí sempre ela me passava alguma atividade, alguma tarefa de casa para colaborar. E ela ouvia um programa da Rádio Difusora também, de Guarapuava, programa Combate. Combate? O apresentador era o Celso Pinheiro, acho que não era parente do Patrick, não. E eu lembro que tinha uma abertura bem chocante. Agora eu tô achando chocante, na época eu não achava. Anos 90 podia tudo, né? Podia tudo. Eu não lembro aqui precisamente as palavras, mas alguma coisa, morreu, matou, violentou, acidentou, alguma coisa assim, daí vinha programa Combate. Meu Deus, isso tudo no rádio. Rádio, 9 horas da manhã.
Até você. Saiu do Eu lembro também. Agora você despertou várias memórias aqui. Você despertou... tinha um programa na Rádio Difusora também. Eles transmitiam uns programas de São Paulo. E eu lembro do Cícero Augusto. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele descobria o sexo do bebê. As mulheres mandavam assim: estou grávida, Cícero Augusto. Qual vai ser, menino ou menina? E ele: não, vai ser menino, não, vai ser menina e tal. E tinha isso. E ele contava histórias misteriosas e macabras também, tipo de manhã. Tudo isso de manhã. Tudo liberado. Tudo liberado. Meu, como a gente tem história com rádio, né? A gente acha que não. Tá muita gente falando que rádio morreu, ninguém ouve rádio. Não. Eu lembro que... Tamo aí. De manhã e à tarde a gente só ouvia as rádios da cidade. Mas à noite, não sei quem entende de rádio para explicar o porquê, mas à noite as rádios de São Paulo pegavam lá. Em Guarapuava eu conseguia ouvir a Rádio Globo para ouvir futebol. Porque ou o jogo passava na Globo ou a gente não tinha como assistir, né? E a Rádio Globo, na Globo da TV. E às vezes não estava passando na TV, mas eu conseguia sintonizar ali a Rádio Globo ou a Rádio Bandeirantes para ouvir um futebol também. É isso aí, gente. Memórias. Diga, Jefferson. Só uma lembrança ali, o Patrick esqueceu, mas é o Celso Guimarães. Confere? É isso. Quem é o Celso Guimarães? Está correta a informação. Eu nem lembro mais quem é o Celso Guimarães. Da Rádio Nacional, que falou o Alô, Alô Brasil. Nosso amigo Celso Guimarães. Mas fez história. Mas o Patrick mesmo já tinha me dito o nome dele, tá aqui no grupo do WhatsApp. A história é muito grande, tem muito nome nessa história aí. 1936. A história da humanidade é muito longa. Gente, eu adorei essa conversa sobre rádio. Acho que a gente podia fazer mais vezes, inclusive. Estou de acordo. Eu queria dizer que para você que está ouvindo a gente agora nessa segunda-feira, a partir da segunda-feira, a Câmara vai ter uma semana bem cheia. Eu queria destacar uma audiência pública, a gente falou de esporte agora há pouco, uma audiência pública sobre o despejo do Viação Futebol Clube, que fica lá perto do aeroporto. A concessionária do aeroporto pediu de volta o terreno onde fica o campo do Viação Futebol Clube, que tem mais de 70 anos. Então a Comissão de Urbanismo, presidida pelo William Tonesi, do Patriota, correto. Vai fazer uma audiência pública nessa terça-feira, dia 5, às 19h30, no plenário. A gente estourou o tempo hoje aqui, eu queria me despedir. Muito obrigado, Jefferson. 10 minutos de podcast só no meu tempo cerebral aqui. Muito obrigado, Jefferson. Foi Valeu. Um prazer. Obrigado a todos. Patrick, foi um prazer tê-lo de novo. A cada 15 dias, Patrick está com a gente. Só repetindo aqui, memoria.câmara.joinville.br. Lá você encontra a biografia do vereador J. Gonçalves, do Pedro Colim e de muitos outros vereadores que eu mencionei hoje. É um projeto importante aqui para a Câmara e para a cidade que o Patrick toca muito bem. Parabéns pelo projeto de novo, Patrick. Memoria.câmara. Memoria.câmara. Tem um link lá no site da Câmara, né? No site também tem institucional, link lá para chegar, né? Muito bem, vale muito a pena. E esse foi o Isso é Tão CVJ dessa semana. Se você gostou, dê 5 estrelas pra gente. Se não gostou, fale com a gente pelo WhatsApp 47. Se não gostou, dá 4 estrelas, pelo menos. Se não gostou, você pode explicar pra gente lá no WhatsApp por que não gostou. A gente vai tentar resolver. A gente vai conversar, de qualquer forma. É o 47991957089. Se você preferir, fale com a gente pelas redes sociais. O Isso é Tão CVJ é produzido pela Divisão de Jornalismo da Câmara. Fala, Jefferson. Dá tempo ainda? Dá tempo. Um abraço pro Wagner Dias. Wagner Dias! Que deu um feedback positivo pra gente. Vindo dele, melhor ainda. Nossa, melhor ainda. Tem que avisar que a gente mencionou ele no episódio, porque tá bem no final. Eu acho que ele está ouvindo. Será? Acho que está. Abraço, Wagner. Um abraço pro Wagner. Saudades. O Isso é Tão CVJ é produzido pela Divisão de Jornalismo da Câmara, com trabalhos técnicos da Divisão de Radiodifusão. A apresentação dessa semana foi de Carlos Henrique Braga e Jefferson dos Santos, com a participação brilhante, histórica, de Patrick Roger Pinheiro. Um abraço para você e até a próxima semana no Isso é Tão CVJ e na 102,3 FM em fase experimental. Ouça! Um abraço.